Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal JD Artes Flores em EVA. Meu nome é Gerson e hoje eu vim ensinar para vocês a flor hibisco. Eu vou fazê-la de um modo diferente, não vou fazê-la no frisador do próprio hibisco, vou fazê-la no frisador da rosa serenata. E tem algumas coisas que eu queria falar antes da gente começar a fazer os métodos. É sobre algumas fontes de pesquisa que eu andei buscando sobre essa flor. O método de montagem dessa flor, eu vi alguns vídeos das artistas, das artesãs que trabalham com massas de açúcar. Os frisadores delas são muito parecidos com os nossos, que trabalham com flores em EVA. A única diferença é que elas trabalham com frisadores de silicone. E quem trabalha com flores em EVA trabalha com frisadores de resina ou termoplástico, ou também no caso de alumínio. E eu observei e vi uma delas fazendo essa flor hibisco nesse frisador muito parecido com o da rosa serenata. E eu vou deixar também o link delas aí para vocês darem uma olhada, que também são vídeos sensacionais, viu gente? Indico vocês observarem e vão descobrir uma infinidade de coisas. E também falando um pouco sobre esse pistilo, eu descobri, olhando também alguns vídeos no YouTube, vi um canal da minha amiga Gine, a Gine Artes. Ela tem um canal aí no YouTube, também tem uns vídeos muito interessantes, e eu acredito que ela foi a primeira pessoa a postar um vídeo também fazendo hibisco. É interessante vocês darem uma olhada. Inclusive ela faz esse pistilo. Entrei em contato com ela, pedi autorização para fazer uma reprodução desse hibisco, e era uma pessoa sensacional. E eu quero deixar todos os créditos desse vídeo, da montagem desse hibisco, desse pistilo, melhor dizendo, exclusivamente para ela. E que eu também vou deixar o link do canal dela abaixo para vocês olharem o hibisco dela também, a forma como ela faz. E os frisadores que nós vamos utilizar para a construção dessa peça vai ser, para fazer as folhas, nós vamos usar esse frisador aqui da Folha Universal. Nós vamos usar esse aqui, que é a Sépula M, para fazer a sépula. E como esse hibisco ele é feito no frisador da rosa serenata, nós vamos usar o frisador da rosa serenata, certo, gente? Esse meu frisador aqui, ele é de resina, ok? Mas ele dá o mesmo resultado que qualquer outro frisador. Então, começando a nossa aula, vamos logo fazer a questão desse pólen, dessa flor. Eu vou usar farinha, viu? Farinha branca. Essa aqui é aquela farinha que a gente usa para fazer farofa mesmo. E nós vamos usar álcool e vamos usar a tinta de tecido. Vou usar mesmo tinta de tecido amarelo ouro. O que você vai fazer? Você vai adicionar tua tinta nessa farinha. Logo em seguida você vai adicionar um pouco de álcool. E com a ajuda de uma colher você vai misturar a tinta e o álcool. A quantidade aí você que define. Pela quantidade das flores que você for fazer, você faz isso aqui, ó, esse mesmo processo aqui, ó. Muito simples. A cor é a gosto também. Se você quer um pouquinho mais amarelo, mais forte, adiciona um pouco mais de tinta. Se você quiser um pouco mais claro, você coloca um pouco mais de álcool, tá? Isso é uma questão já de noção do próprio artista, certo? Aí coloca para secar. E depois de pronto ela fica assim, ó, bem sequinha, bem legal para você trabalhar. Você pode também estar fazendo outros tipos de pistilo também com esse mesmo processo. Eu uso tanto para o hibisco quanto para fazer o miolinho da flor da magnólia. Certo, agora nós vamos para as nossas pétalas. Para fazer essa flor eu utilizei 5 peças dessa. Também eu vou deixar esse molde na minha página no Facebook, também vou deixar o link abaixo para quem quiser pegar o molde, que eu vou deixar lá. O tamanho dessa peça, ela ficou com 9 centímetros de altura, a altura dela, e a largura ficou com 7 centímetros de largura, certo? Eu queria mostrar para vocês como foi que eu fiz essa pintura, certo? Para a gente fazer essa pintura é muito simples, nós vamos usar 3 tons de tinta. É tinta de tecido, tá, gente? Nós vamos usar o rosa escuro, o púrpura
E para fazer o final, nós vamos usar a tinta cor de vinho. Para fazer esse processo é muito simples. Tinta, você vai colocar ao pé do desenho, vai puxar para as laterais. Isso aqui é um processo muito simples, gente, não tem muito segredo nisso aqui. Certo. Ó, você observa, faz o preenchimento todinho da base aqui, puxa para as laterais e com a ajuda de uma esponja, você esfumaçada, certo? Ela vai ficar dessa forma aqui. Continuando, nós vamos lá na nossa tinta cor de púrpura, tinta na base, novamente, mesmo processo. Puxa para as laterais. A gente vai observando que ele vai dar um pouquinho mais de peso na pintura, só para dar uma sombra a mais, para ficar a questão do degradê entre uma cor e outra. Fica dessa forma aqui. E para dar um tom de profundidade na nossa peça, a gente vem com a tinta vinho, descarrega a sombra aqui embaixo, puxa para cima e vem novamente com a esponja e esfumaça, ficando a cor do EVA rosa, rosa escuro, púrpura e o vinho para fazer a profundidade da nossa peça. E isso você vai fazer nas 5 pétalas ou a quantidade de flores que você for fazer. Pinta logo tudo de uma vez, certo? Certo, e para fazer a pintura da nossa sépula e também da folha, nós vamos usar o verde oliva e o verde musgo. O processo é exatamente o mesmo. Tinta. Eu já ensinei essa pintura em outros vídeos, mas é bem interessante a gente relembrar. Faz a pintura e com a esponja você puxa para cima e para a gente dar um pouco de profundidade na nossa peça de sombra, a gente vem com o verde mais escuro e faz a base. Olha, esponja ficando dessa forma aqui. Observa a passagem das cores. O processo é exatamente o mesmo para fazer a sépula. Para fazer a pintura da sépula e da folha, eu não costumo tirar o excesso de tinta, porque a gente precisa sobrecarregar um pouco, aqui no caso, essa pintura, certo? E com a esponja, você puxa tudo, escurece a base e puxa para cima. Esponja. E ele vai ficar exatamente assim. Você recorta, você faz o recorte das tuas folhas, cola o teu arame. E um detalhe interessante que eu fiz foi o seguinte, olha. Eu fiz os cortes nas bordas. No caso, você faz em todas as peças. Faz esse pequeno picote em volta da tua folha. Ela vai ficar exatamente dessa forma aqui. E leva para frisar. E depois de frisada ela vai ficar dessa forma. Essa folha também eu vou deixar o molde dela também na minha página. Ela tem 7 centímetros de altura e eu acho que 5 centímetros de largura. Mas eu vou deixar exatamente o molde, exatamente do mesmo tamanho lá na minha página. A sépula também ela vai ficar dessa forma aqui. A pintura, eu faço a frisagem, gente, com a pintura embaixo. Depois de frisada ela vai ficar assim. Você faz o teu corte, ela vai ficar exatamente assim. Certo, gente, vamos para a montagem do nosso pistilho. Aqui nós temos 5 pistilhos. Você deixa sempre um sobressaindo entre os 4, ficando dessa forma aqui, ok? Você vai pegar o teu arame, de acordo com a altura da flor que você vai querer. Pega um pedaço de fita floral e nós vamos prender esse pistilho aqui. Faz um pouquinho de força para que ele fique bem preso. Olha, vai ficar exatamente dessa forma. Certo, e para a gente fazer a arte do nosso pistilho, que no caso é esse aqui,
Vou colocar exatamente essa medida porque eu não quero que fique um picheiro muito curto, certo? De 12 centímetros de comprimento por 1,5 de largura, certo? Depois de você fazer esse corte, você vai dobrar ao meio, certo? Você vai marcar aqui dessa forma. E quando ficar essa marquinha do meio, você vai fazer um corte. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui para marcar exatamente o meio, certo? E em alguma das pontas que você escolher, você vai fazer esses cortes aqui, certo? Isso você vai fazer até chegar nessa divisão aqui, certo? Ficando exatamente dessa forma aqui. Quem tiver também um pouquinho de dificuldade no caso com essa medida, eu também vou deixar na minha página no Facebook a medida certinha. No caso, vou deixar o molde lá para quem tiver um pouquinho de dificuldade de pegar essa medida, certo, gente? O passo agora é o seguinte: você vai passar um pouco de cola na ponta. Você vai pegar o teu picheiro que você envolveu com a tua fita floral, colar aqui e dar uma leve volta. Aqui, ó, para poder prender aqui. E assim você vem enrolando isso aqui. Ele vai ficar exatamente no tamanho correto pro picheiro, certo, gente? Você segura, passa um pouco de cola ali para segurar e vem dobrando, enrolando, certo? E ele fica exatamente assim. Quando chegar no final, no caso do corte que nós fizemos, você vai segurar aqui com o dedo e puxar a base, no caso o restante da tua fita para baixo, e você vem enrolando assim, dessa forma aqui. Chegou aqui no final, você cola, certo? Ficando assim. E o passo seguinte, após você colar, você vai pintar essa haste aqui do teu arame, ficando dessa forma aqui. Após você fazer essa pintura, você coloca para secar, certo, gente? E depois do teu pistilho seco, você vai pegar a cola branca aqui e você vai passar em toda essa parte que a gente picotou. E a nossa farinha que a gente tingiu, você mergulha, envolve e tira o excesso. E ela vai ficar exatamente assim. E o picheiro que nós colocamos sobressaindo os outros, olha, você só dá uma arrumadinha aqui, que ele sobressai mais do que os outros. E depois que as peças já estiverem secas, elas vão ficar assim. Eu quero ensinar somente um corte, a forma como eu fiz. Somente um detalhe, bem aqui na borda, é o seguinte: você vai cortar a tua peça dessa forma aqui. Quando chegar nessa parte de cima, você vai fazer umas pequenas ondas, assim, ó, só para dar um pequeno detalhe, ficando dessa forma aqui. E depois de recortada, você vai colar o teu arame, vai pintar também a parte do arame também de cor de rosa escuro, para dar só um efeito na tua peça. E você vai frisar. No caso, nós vamos usar o frisador da Rosa Serenata. Ele é frisado, esse bisco ele vai ser frisado nessa peça aqui. A borda que a gente recortou, ela fica exatamente no formato de um hibisco. Por isso que eu gostei muito de fazer essa peça nesse frisador. Então vamos agora para a nossa montagem. Aqui está o nosso picheiro. Eu tirei um pedaço de fita floral, acho que é aproximadamente uns 20 centímetros. E para a gente montar é muito simples. Você vai pegar uma peça, você vai olhar por trás, e quando estiver aparecendo a pontinha lá do picheiro, é exatamente a altura onde nós vamos começar a prender as nossas peças. Fita floral aqui, segura para prender, dá uma volta bem generosa. A próxima peça você coloca aqui. Interessante que eu falei para vocês que o
o formato da conchinha, ela faz o encaixe correto na peça seguinte. A próxima. O encaixe, gente, fica exatamente perfeito. Você fazendo esse frisador, não tem como você errar, certo? Ó, você observa que o encaixe ele fica perfeito. Próxima. Encaixou aqui. Não tem muita dificuldade porque o frisado ele te proporciona um encaixe certinho da peça. Olha como ficou. A última peça. Aqui. Ó, você observou que ela ficou intercalado corretamente. O arame. Nós vamos colar. A colagem é bem simples. Você vai só prender embaixo. Segura uma pétala na outra. Certo. Olha. Certo, agora nós vamos para a nossa sépula aqui, que nós já frisamos e cortamos. Você vai passar cola na lateral. Fica dessa forma aqui. Como no outro vídeo anterior, como eu mostrei para vocês, eu costumo dar um corte aqui para facilitar o encaixe. Se coloca um pouco de cola aqui. Vimos na nossa flor. E colamos. Olha como ela fica. A montagem, gente, não dá muito trabalho, porque, como eu já falei antes, olha como fica. Fica perfeito o encaixe. Certo, aí você vem com a tua folha. Coloca a tua fita aqui. Escondendo um pouquinho o corte que a gente fez. Coloca a folha aqui. A quantidade de folhas é você que decide pelo tamanho do arame que você colocou. E pronto. Olha. Lindo, lindo, lindo essa flor. Tenho certeza que vocês vão gostar muito de fazer esse hibisco no frisador da Rosa Serenata. E também eu quero mostrar esse outro hibisco aqui. Ele foi feito, gente, nesse frisador aqui, ó. Esse hibisco, ele tem, a peça dele é lisa. Ó. Não é ondulado como o hibisco, aquela outra peça do hibisco chinês. Ele é liso. Olha a maravilha que dá para fazer. Vou deixar também o molde dele também na minha página no Facebook, certo? Nós vamos precisar, para fazer ele, nós vamos precisar exatamente de 5 peças, a mesma quantidade que nós usamos no outro hibisco. Certo, e para fazer essa pintura, gente, o processo é o mesmo, só que as cores mudam. No caso, nós vamos fazer a sombra vermelho, vamos sombrear com púrpura e fazer a profundidade com o vinho. Tinta vermelha ao pé, eu puxo para cima, eu não tiro o excesso, porque eu quero sombrear. Com a ajuda da esponja, nós conseguimos esse efeito de esfumaçado bem legal. E com a tinta púrpura, nós fazemos a sombra, puxa para as laterais, e com a esponja a gente vem. E para dar profundidade na nossa peça, nós vamos com o vinho, puxa para as laterais. E com a esponja, a gente esfumaça. Ficando dessa forma aqui. Amarelo, vermelho, púrpura e vinho, no caso, para fazer a profundidade. Ficando a tua peça dessa forma aqui, ó. Cola o arame e faz a pintura. E para fazer esse ondulado nas bordas, como está aqui, nós vamos utilizar um ferro. Deixa eu ver se está quente, tá? E aqui o processo é muito simples. Você vai somente esquentar a borda da peça e você vai fazer esse movimento aqui, ó. Só para dar um detalhe nas bordas, ó.
ficando dessa forma aqui, certo, gente? E isso você vai fazer nas 5 peças. Vamos para a montagem? A montagem é exatamente igual que está o nosso pistilo. O pistilo você vai fazer exatamente igual como nós fizemos do hibisco anterior. A montagem também é muito simples, é exatamente igual. Deixa aparecer um pouquinho ali, você viu que apareceu. Você vai pegar a tua fita floral, você vai prender ela aqui, aperta um pouquinho, porque a primeira peça a gente tem que apertar bastante, certo? E você vem com a segunda peça, intercala aqui certinho, dá uma volta para prender, legal. Vem com a terceira, posiciona aqui, dá uma volta para prender, vem com a próxima peça, coloca ao lado, dá somente mais uma volta para prender. Aqui tem um espaço exatamente para colocar a última peça, certo? Você vem, prende ela exatamente aqui. Olha, a intercalação é exatamente igual a da outra. A única diferença é que o outro tem a parte que é pra gente, que encaixa perfeito. Esse aqui não. Nós vamos agora fazer a colagem, certo? Mas para colar é exatamente igual. Olha, você segura aqui. Você vai observando onde precisa um pouquinho mais de cola e segura. Olha, a sépula aqui nós vamos colar exatamente como nós colamos na flor anterior. Aqui nós vamos fazer o corte novamente para facilitar o encaixe da peça, para poder firmar. A gente vem com a nossa flor aqui e faz o encaixe perfeito, certo? Agora a gente vai só fazer a montagem e a abertura da peça. Olha, gente, que sensacional é isso aqui. Um hibisco, gente, perfeito. Para esse hibisco aqui, eu utilizei a folha dele, a folha universal. Aqui. A pintura é exatamente igual como nós fizemos na flor seguinte aqui. E o corte também na lateral das folhas é exatamente igual, certo, gente? Leva para frisar e a tua peça ela fica exatamente dessa forma aqui, certo? Olha aí que maravilha. Gente, por hoje é só, o nosso vídeo está acabando. Então, para todo mundo, um forte abraço. Deixa um likezinho para o nosso vídeo crescer, compartilha aí, até chegar alguém que precisa aprender a fazer um pouquinho dessas flores. E até o nosso próximo vídeo, tá? Um abraço para todos. Tchau.